Então, olá, António. Olá, tudo bem? Bem-vindo. Hoje sou eu que digo bem-vindo. Já foram uns aninhos desde que fizemos o último Bitcoin Talks aqui. Não aqui neste espaço, muita coisa mudou. Sim, não é? sim. Mudou todo o setting, mudou o espaço físico, mudou tudo. E também mudou muita coisa no âmbito das criptomoedas. Pois. E também mudou muita coisa no Rui, provavelmente. Sim, tens alguma coisa, mais sim. cabelos brancos, mais barba branca pelo menos. Sim. Mas olha, bem-vindo agora ao contrário, mas eu só sou anfitrião durante um bocadinho, depois passo-te a palavra e vamos fazer uma dinâmica como antigamente. Ok, acho que sim. Parece não, bem. agora que falaste na questão do espaço, estava-me a lembrar quando começámos na tua garagem. É verdade. Tempos diferentes, condições bastante diferentes. E realmente passou bastante tempo, eu afastei-me um bocadinho até de estar tão em cima do universo das criptomoedas, mas percebi, claro que ainda tenho algumas, né? E fui percebendo que isto tem andado esquisito desde que eu saí, digamos assim, porque lembro-me que desceu bastante até, nunca para níveis de quando eu me lembro de começar a acompanhar a questão das bitcoins, mesmo da primeira temporada que fizemos, os valores não têm nada a ver hoje em dia, mas percebi que houve muitas flutuações e moedas até que eu esperava que subissem. Uma das minhas piores apostas, até posso dizer que acho que falei contigo, que é o Ethereum Classic. Ok. Aquilo correu muito mal, quer dizer, não que eu tenha investido muito, mas em termos do que eu esperava que a moeda crescesse. Eu queria perceber contigo um bocadinho o que é que tem sido o universo das criptomoedas, esta questão até de a Bitcoin ultrapassou finalmente a barreira dos $100.000, né? Que era assim um teto que se falava, que era muito importante se partir, e perceber como é que isso foi. Muito bem. É difícil fazer um exercício com precisão, mas andámos aqui agora um bocadinho em off, já agora para o pessoal que não sabe, porque não estava a ver, nós andámos aqui a tentar ver qual era mais ou menos a data em que tu deixaste de fazer, e pelo que vimos foi na temporada 7. E isto foi para aí há 3 anos e tal, quase 4 anos se calhar. Portanto é para aí 2021. E daquilo que eu percebo, em 2021 terá sido quando bateu os 60.000, andou para ali, Sim, não é? Foi o último halving antes deste, portanto, lembras-te do que é o halving? Sim. De passar a ser produzido metade. Exatamente, pronto. Houve outro halving agora em 2024, e este, portanto, nós estamos tão a seguir ao halving como estávamos na altura a seguir ao halving. É um ano depois. E naquela altura andava ali a bater os valores dos 60.000 e andava-se depois no medo, nos anos 2022, etc., no medo de que nunca mais voltasse a 60, não é? Especialmente quem estivesse mais fora das questões. Sim, porque ainda a seguir aos 60 baixou bastante. Sim, voltou para 30, chegou a 27, se não me engano. 27.000 deve ter sido ali dos valores mais baixos a seguir. O que não deixa de ser metade, não é? Sim, mesmo o Ethereum baixou dos 2.000, eu lembro-me que o Ethereum nessa altura baixou dos 2.000. Sim, eu acho que tivemos Ethereum a 1.000 e tais, a 1.000 e poucos, eu acho, entretanto. Portanto, houve ali volatilidade para baixo durante muito tempo, como é expectável nos ciclos que acontecesse. Hoje vivemos fruto de muitas alterações que ainda não sabemos bem que impactos é que têm no médio prazo. Vivemos um tipo de volatilidade muito diferente. Ou seja, há pouca volatilidade, temos dúvidas se os ciclos acabaram ou não acabaram. A ideia de que a cada 4 anos, quando há o halving a seguir, há uma grande diminuição de quantidade de oferta, agora parece que acabou por se suavizar. Porquê? A partir do momento que tu sabes como é que funciona, tu deixas de andar a vender com medo e comprar com ganância. Ou seja, agora é mais previsível? Neste momento está mais previsível. Desde o halving não houve o comportamento que se esperava, e o próprio halving não provocou uma subida tão acentuada como se esperava. E portanto o que parece estar a acontecer é uma contração daquela variação. Lembras-te quando eu falava das ondas que ainda eram grandes, porque é um balde, depois passa a ser um oceano, e é muito difícil criar ondulação, não é? Eu acho que estamos a tender mais para aí. Eu não sei se já estamos num lugar muito estável. Há muitos elementos para isso, podemos falar de alguns porquês que aconteceram nestes últimos anos e que todos eles tendem para este comportamento. Eu diria que... Queres começar por aí? Não, eu também queria perceber um bocadinho, quase uma coisa que se falava muito ainda na altura, quando nós falávamos, ainda havia, em 2021 ainda havia suspeição sobre estas questões. Eu queria perceber se estes 3 anos e qualquer coisa, se isto também teve influência, essa estabilidade, essa previsibilidade também tem a ver com, ok, isto não é
moeda da treta, não é, como é que eu ia te explicar, não é aquela coisa de esquema, se de alguma forma o facto de o oceano ter aumentado, porque também a relação e aquilo que as pessoas acham que são as criptomoedas também já mudou. Sim, isso mudou muito e é um dos fatores que pesou, se calhar mais, para haver menos variação nas criptomoedas. Não só porque a quantidade de pessoas que têm criptomoedas, a quantidade de pessoas que já respeita criptomoedas é completamente diferente, portanto estamos em números que se calhar há o dobro das pessoas envolvidas em criptomoedas. Nós temos mais 10% dos americanos com cripto, temos 4% dos europeus com cripto, 4 a 5%, pronto, são números um bocado difíceis de medir totalmente, porque as carteiras podem continuar a ser pseudónimas, portanto, mas há formas de medir. Ao longo dos anos criaram-se formas de medir em on-chain e, portanto, vai-se percebendo. E também percebes pelas plataformas que são públicas e que têm KYC, portanto, que têm identificação, os Coinbases desta vida, que falávamos na altura, tudo o que tem identificação, tu percebes que é um indivíduo e, portanto, eles estão perfeitamente identificados, tal como no mercado de ações. E a massificação de cripto é, sem dúvida, dos maiores fatores que faz com que a conversa à volta de cripto já deixou de ser o alternativo e o pode ser bom, mas há gente que diz que é esquema. Há muita gente que vai continuar nessa franja e nós ainda temos políticos portugueses, como tínhamos na altura, que quando se lembram, especialmente o pessoal mais de esquerda, que quando se lembra de falar de criptomoedas gosta de dizer que é um esquema, ou que é um casino, ou que é uma coisa do género. Ainda existem essas pessoas. São cada vez menos, e quando vamos ver os comentários, quando elas falam, já se vê uma conversa completamente diferente. A maioria das pessoas já está a desclassificá-los porque não sabem do que é que estão a falar. Portanto, tu tens uma maioria muito grande que já a maioria já não põe em causa, especialmente a grande maioria das pessoas que investe. Eu não só conheço o pessoal que investe em cripto porque temos a comunidade e porque vou dando palestras e vamos cada vez tendo mais gente à volta, mas também conheço muita gente na área de finanças pessoais e de investimentos, incluindo muitas outras pessoas que dão formação nessa área. E, embora não sejam grandes entendidos, a maioria deles também já fala de cripto quando fala de investimentos bons para ter. Pronto, depois exploram ali as principais, Bitcoin, Ethereum, e ficam um bocado por ali, mas já se considera hoje, especialmente no âmbito de quem fala de investimentos a sério, quem percebe a sério, criptomoedas é incontornável. E é incontornável desde que momento? Desde que os fundos americanos, especialmente, começaram a lançar ETFs de Bitcoin. Portanto, Bitcoin já não se coloca a questão se é legal ou não é legal. Sim. Se é esquemas, se é para lavar dinheiro, essa conversa ainda existe. Pois, tanto que no meu círculo, aquilo que eu me apercebi, a mudança de discurso, já não é tanto o esquema, mas é especulação, ou seja, a conversa já não é ser esquema, mas que é especulação, que as criptomoedas são especulação. A conversa já não é igual. Era só esquema, e agora, mas isso não é só especulação. O que é que isso vale na prática? Pois. A conversa ainda anda aqui. Pronto, há sempre ondas de propagação do conhecimento, não é? Em qualquer matéria. E agora, o que eu acho é que a matéria do isso é esquema já é uma mais residual, já tem menos gente, ou é gente muito distante mesmo. Eu diria que o português médio tem medo da volatilidade, acha que é quase um jogo, não é? Se calhar, e não se mete nisso porque acha que tem medo de perder tudo. Pronto. Porque tem muito risco. Okay? Acho que isto é mais ou menos onde estaria o português médio. As pessoas que investem ou que já investiam em ações, eu diria que ou já têm cripto, mesmo que seja um ETF, ou já têm mesmo, ou já estão a aprender mais, ou ainda acham que é muito risco e então só têm muitas pouquinhas coisas das outras mesmo, de ações, etc. Também não se devem meter em ações, devem-se meter só em ETFs, S&P 500, ouro, coisas assim, ETF de ouro, e não estão. Quem começa a meter em ações e etc, eu diria que já tem que ter Bitcoin na carteira, tem que saber alguma coisa sobre Bitcoin, mas se calhar tem um ETF. Mas a questão também é essa que me parece que veio trazer alguma coisa, mais pessoas no meu círculo falam que têm ETFs que se calhar as pessoas no meu círculo falavam nas ações, por exemplo, de uma EDP ou de uma Galp. Hoje em dia, já através das plataformas, também há muito mais publicidade desse tipo de plataformas, dos ETFs, e a simplificação do acesso às coisas eu acho que também trouxe uma conversa nova, não é?
Sem dúvida nenhuma. Para já há aqui um trabalho na literacia financeira, há um bom e um menos bom, porque quando as coisas estão na moda há de tudo, não é? E portanto há o bom e há o menos bom. Mas sem dúvida que o facto de haver a conversa muda tudo, não é? O americano médio investe, quanto mais não seja através do 401k, ou seja, dos planos de reforma que a própria empresa cria com eles, e portanto eles vão estando mais próximos do mercado financeiro. Em Portugal, a conversa sobre o dinheiro sempre foi muito medrosa. É uma coisa que é tabu, mesmo as famílias não falavam de dinheiro à mesa, e isto normalmente leva a atrasos, leva a uma não compreensão. Quando um tema não é naturalmente falado, nós ficamos um bocado limitados. Porque há desconfiança, a tal desconfiança, não é? E isso também não me permite ir à procura de, se calhar, de tanta informação. Eu tenho brincado um bocado ultimamente até com um conceito que me soou fui buscar isto por causa da música do Iron Maiden, no Fear of the Dark, que é o medo do escuro, não é? O medo do escuro, mesmo quando tu lês a letra da música, tu percebes, não é o medo do escuro em si, é o medo do que tu não vês e o que tu não conheces que está ali ao lado, não é? Então o nosso medo não é do escuro, o nosso medo não é de Bitcoin, não é de ações, não é do dinheiro, o nosso medo é porque não sabemos como é que ele funciona. Sim. E ele está mesmo aqui ao lado e nós temos medo de tocar no dinheiro, quase que não queremos dinheiro, não é? E eu agora tenho dinheiro, é um problema. Sim. O que é que eu faço com o dinheiro? Porque só vou perder. Se eu invisto, vou perder, não é? Sim, tanto que às vezes é aquela expressão de não sabe o que há de fazer ao dinheiro, não é? Sim. E muitas vezes é verdade, as pessoas até têm fontes de rendimento interessantes e não sabem o que fazer ao dinheiro. Há muita gente, e eu tenho deparado muito isso também com as formações ou com palestras que vou dando, às vezes até em empresas onde as pessoas têm salários médios altos, mas têm um problema com o dinheiro, porque não poupam, não sabem poupar, porque também não sabem investir, e quando poupam percebem que é inócuo, que aquilo não leva a nada. Para que poupar? Então fica aquela dúvida, então mas eu poupo para quê? Mas vale gastar. Não é? Porque eu vejo aquele resultado. 1% de juro ou nem isso? Sim, eu vou poupar, vou ter a ordem, o que é que eu faço com isto? Tenho que gastar. Porquê? Porque não sabem o lado do investir, que é quando o que poupas fica grande, não é? Aumenta de tamanho e tem um objetivo. E aí eu acho que temos um caminho muito grande para fazer, como portugueses há um caminho muito grande para fazer, como cripto ainda maior, porque eu acredito hoje, mas mesmo de forma muito clara, que Bitcoin tem que fazer parte do portfólio de qualquer pessoa que investe. Não tenho dúvida nenhuma. Como sabes, eu tenho uma mentoria chamada CryptoMaster 365 e que eu só abro turmas 1 ou 2 vezes por ano. Eu vou abrir uma nova turma neste final de ano, provavelmente agora durante o mês de outubro, e por isso deixo aqui um pré-aviso a todas as pessoas que me têm perguntado sobre a data de início da turma. Aquilo que eu vos sugiro desde já é que se inscrevam na lista da pré-inscrição. E porquê? Porque essa lista vai-vos permitir, em primeiro lugar, conhecerem logo adiantadamente as datas em que vão sair as inscrições e, em segundo lugar, vocês vão poder inscrever-se ao melhor preço possível, porque será o preço de lançamento. Esse preço vai ser partilhado apenas na lista de inscrições iniciais, são os Early Birds. Quem estiver na lista vai ser o primeiro a ser contactado e vai ser o primeiro a poder reservar um lugar já na minha turma, que iniciará em outubro. Portanto, inscrevam-se no link que eu deixo aqui abaixo. Como vocês sabem, esta é a mentoria mais poderosa na área de criptomoedas, mas é muito mais do que isso. É uma mentoria sobre investir de forma inteligente, baseada nesta ideia de que temos que investir nos ativos de valor e não temos que andar a fazer trading todos os dias para ter resultados. Vocês já sabem, e eu vou-vos deixar todas as ferramentas para poderem investigar todo o conteúdo do curso. Vão conhecê-lo já no primeiro contacto que fizermos com vocês na lista. Por isso, inscrevam-se já, porque as inscrições estão abertas na lista. Até já. Essa tem sido a minha dúvida na distância que vou acompanhando as criptomoedas, se calhar por estar mais afastado tenho menos consciência, mas parece-me que o mercado afunilou mais para, como tu dizes, já era Bitcoin e Ethereum, mas que ainda havia outras que se falava, que até subiam a valores mais interessantes, uma Solana, uma coisa assim. E a sensação que eu tenho é que o topo ficou mais topo e que daí para baixo a coisa diluiu, ou é só percepção? Não, eu acho que no último ciclo houve uma quantidade grande de moedas, portanto o ciclo em que tu presenciaste, houve uma quantidade grande de moedas que criaram núcleos de investidores, ou seja, criaram não só a fama como o marketing e a potencial para fazer muita coisa boa, e portanto aquele top 10 era um top 10 muito recheado, muito potente.
Tínhamos Cardano, Polkadot, Solana, tínhamos ali muitos Ethereum killers, como se falava também na altura, e de repente acreditou-se que muita coisa podia competir ao nível do Ethereum, e eu acho que ainda muita gente ainda está na ressaca disso, porque acho que ainda muita gente acredita que eles estão próximos. Eu não sou um desses, eu acho que o Ethereum estão próximos do Ethereum, ou seja... que os Ethereum killers vão chegar a ser Ethereum. E que estão ali a competir de ombro a ombro. Eu acho que estão muito distantes, ok? E acho que isso se nota nos market caps. Mas mesmo com aquelas mudanças que o Ethereum teve de protocolos e aquelas coisas todas, mesmo com isso? Mesmo com isso, porque isso era o que estava a atrasar o Ethereum em relação a entregar serviço. O facto de Ethereum ser Proof of Work, como Bitcoin, portanto uma moeda incrível, e era admirável que o pudesse continuar a ser, mas por causa de restrições ao contrário, por causa de uma necessidade de volume e de processamento e de uma blockchain muito rápida, a Ethereum teve que passar ao Proof of Stake, e acho que isso aconteceu ainda em episódios que fizemos, passou a Proof of Stake. Isso foi uma das grandes mudanças nos últimos 4 anos, uma das mais marcantes no mundo cripto. Agora, aquilo que mexeu mais com o dinheiro em cripto foram até os ETFs. E os ETFs distinguiram muito a Bitcoin do resto. Porque o primeiro ETF a ser aprovado foi de Bitcoin. De repente surgiu uma conversa de Bitcoin é igual a ouro ou Bitcoin é melhor que ouro, que é uma conversa antiga para nós, mas que para as pessoas no geral apareceu agora, não é? Há um ano. Quando tu vês a BlackRock, que era um dos maiores inimigos de Bitcoin, e os amigos do Jamie Dimon, agora escapa-me o nome. Vanguard? Não. Todos esses agora estão no lado de ETFs, todos têm ETFs, há 12 ou 13 ETFs de Bitcoin, haverá mais agora. Ele é já me parece, mas um dos maiores bancos também, que agora também já vendem Bitcoin ao balcão. Portanto, este é o próximo passo, é vender Bitcoin. Já estamos aí? Sim, já estamos. ETF repara, hoje tu não tens o banco a promovê-lo porque o banco não sabe, mas o banco vai começar a promovê-lo da mesma maneira que promovem aos investidores outros fundos de investimento. Tu, se fores a um banco com intenção de investir... Mas como é feita a compra? Ou seja, eu fiquei curioso, como é que tu vais ao banco comprar... Tu não vais a um banco comprar Bitcoin, não é? Tu compras Bitcoin através de um banco da mesma maneira que compravas ações ou que compravas fundos de investimento no banco, que normalmente hoje em dia fazes através da plataforma do banco, mas podes ter um financial advisor do banco, não é? O teu gestor de conta ou alguém mais qualificado ainda na área de mercados que no banco te pode aconselhar ou dirigir a alguns fundos. Alguns desses fundos hoje podem ser o ETF de Bitcoin. E o próximo passo, e que está a dar-se agora, é que muitos fundos que são sobre ações, sobre mercados, por exemplo, há fundos sobre mercado energético, não é? Há fundos sobre mercado de minérios, de petróleo, etc. Há fundos sobre... cereais. Sim, sobre tudo e mais um par de botas, não é? Há 90 e tal fundos só da BlackRock, há mais do que isso. BlackRock tem uma infinidade de fundos para tudo e um par de botas. E agora tem um para Bitcoin também. O que está a acontecer é que esses fundos diferentes, que sejam diversificados, vão passar a ter uma parte do ETF de Bitcoin lá dentro. Portanto, o ETF de Bitcoin não é só o que estiver no ETF de Bitcoin, é também todos os outros fundos mundiais que vão ter uma parte em Bitcoin também. E, portanto, aquilo que se projeta, é este o caminho que se projeta para Bitcoin chegar a 1 milhão por moeda nos próximos alguns anos. Mas sim, então ainda é muito grande. Sim, está a pensar, ainda é uma boa altura para comprar. É sempre uma boa altura para comprar, porque o problema que tínhamos há 4 ou 5 anos, da impressão de dinheiro, está tão grande como era. Sim. Portanto, é sempre uma boa altura para comprar. Há outros indicadores que também foram acontecendo e ficaram evidentes ao longo destes anos, que foi, para já a impressão de dinheiro continuou. O dólar desvalorizou muito, até mais que o euro agora. Mas todos estão a imprimir dinheiro loucamente. E muitas vezes nós falamos de Europa e Estados Unidos a imprimir dinheiro porque é a nossa realidade. Mas daqui só piora, ou seja, as outras moedas só imprimem ainda mais. Mas, por exemplo, a China também imprime? A China imprime uma loucura também, sim. Por isso é que tu não vês a moeda chinesa a subir muito de valor. Nem isso interessa, porque depois não... Na balança comercial não interessa ter uma moeda muito forte. Exatamente, exatamente. Portanto, tem que ser as moedas... Isto é quase uma corrida para baixo. Porque à medida que um desvaloriza a moeda, o outro também tem que desvalorizar a moeda, se não tem problema... Para ficar competitivo. Para ficar competitivo, senão não consegue exportar. Mas isso ou seja, visto de fora, é muito estranho tu estás a fazer uma corrida para baixo. É estranho, mas é interessante para os governos também.
Porque um governo tem dívida, não tem lucro. Certo, mas eu a ser interessante para o governo, até que ponto é que é interessante para os cidadãos? Isso não é. Ok. Isso não é. Então Bitcoin e as criptomoedas em geral são ainda mais algo que nós devemos ter precisamente por essa lógica de salvação, entre aspas. A conversa de investir passou de investem as pessoas que querem ganhar dinheiro e que são gananciosas para a conversa do investem as pessoas que são inteligentes o suficiente para não estarem a perder dinheiro do trabalho todos os dias. Sim. E isto foi muito mais massificante. As pessoas perceberam e percebem hoje muito melhor porque é que têm que investir. Não é porque são gananciosas, não é porque querem ser ricas, não é porque isto estava mal conotado, não é? Havia um problema. É garantir uma rede. Agora é garantir que não perdes. Pois. E, portanto, se tu analisares outros ativos, a quantidade de dinheiro a entrar no mercado acionista americano é uma loucura, a entrar em ETFs é uma loucura, a entrar em ouro, o ouro tem subido brutalmente nos últimos 4 anos, tem subido brutalmente, mas há um que sobe muito mais do que os outros e que, a meu ver, é muito mais resiliente do que qualquer outro, que é Bitcoin. Sim. E é por isso que tu vês uma entrada em Bitcoin muito forte relativamente a qualquer ativo no mundo. Sim, mas mesmo esta questão do o valor que a Bitcoin tem é o valor que as pessoas lhe dão. Sim. E outra vez falava com um amigo sobre a questão de perceber como é que o dinheiro funciona, né? Aquela conversa que se calhar, e chegámos à conclusão que a maior parte das pessoas não sabe que a gestão das currencies, né, significa isso que tu estavas a dizer, imprimir ou não imprimir dinheiro, que antigamente aquilo tinha lá uma coisa que lhe fazia backup, que era uma reserva de ouro, hoje em dia já não é nada disso. Sim. Então estamos num vazio e chamar especulação à Bitcoin, teríamos que chamar especulação a tudo o resto que seja moeda, que não é diferente, ou seja, e até que ponto é que a Bitcoin, como estavas a dizer, não será uma coisa mais democrática e segura do que moeda? É muito mais, não tenho dúvida, é muito mais, não tenho dúvida nenhuma, e eu às vezes agora até, numa das palestras que até preparei nos últimos tempos, a minha abordagem é de mostrar às pessoas o risco que é guardar o dinheiro em euros ou em dólares. Isso é que é arriscado, porque nós achamos que esse é que é o dinheiro. Esse não é o dinheiro, é uma forma de dinheiro. O dinheiro é uma energia, não é uma coisa. Eu posso ter o dinheiro em dólares, em euros, em kwanzas, em qualquer coisa. Portanto, não há uma diferente da outra. São dinheiros governamentais. São formas de poupar dinheiro. Só que não são formas de poupar. É um risco garantido de perda. A desvalorização do euro, numa das últimas palestras que eu tenho, tu vês a desvalorização desde o ano 2000. Aliás, eu fiz um episódio sobre isso, sobre a desvalorização do euro desde que existe, que é o ano 2000. Nós só temos 25 anos de história. E nesses 25 anos tu perdeste metade do poder de compra. Sim. Portanto, assim vês como é que vai a vida de quem poupa em dinheiro. O mesmo dinheiro que tu tinhas no ano 2000, hoje, compra metade das coisas. Certo, mas a questão é, tu quando vais, por exemplo, abres a aplicação que tens, a Coinbase da vida, né? Tu vês lá, o valor é sempre o rácio entre euros, ou seja, um Bitcoin, Sim. ou uma Bitcoin, X euros. No dia a seguir vais lá e vale menos euros. Ok. Lógico, quem está a perder não é o euro. Sim. É a Bitcoin. Sim. Tu não comparas, na verdade, o problema é que nós não comparamos o euro com as coisas. Fazemos é o contrário. Dizemos que as casas estão a ficar caras. Em vez de dizer que o dinheiro está a ficar barato. Estás a perceber? Okay. Há uma comparação gira que eu faço e eu vou começar a fazer alguns posts também no Instagram e já agora deixo aqui. Eu agora vou começar a fazer uns posts que estão preparados no Instagram que mostram o contrário, mostram como é que a vida fica cara com euros. E, por exemplo, uma casa há 10 anos com Bitcoin custava, sei lá, 5.000 Bitcoins, algo do género. Hoje custa 4. Percebes? Sim, agora mede isso em euros. Sim, visto dessa forma. Mede a casa em euros. Eu estou a dizer 4, estou a dizer uma casa de 500.000 euros. Sim. Ou de 480.000. Custa 4 bitcoins. Antes custava, não é? 10.000, 20.000, 100 milhões de bitcoins. Portanto, está a ficar barata. A casa está a ficar barata. Com euros, a casa está a ficar barata. Não está? Não é? Sim, é aquela conversa de uma nota de 500... Por exemplo, a questão das bolas de Berlim. Estamos a terminar o verão, não é? As bolas de Berlim na praia. Quando outro dia, numa praia qualquer, pedem, não sei se foi 2,5€, se foi 3€ por uma bola de Berlim. Eu pensei, são 600 escudos. Ou seja, eu almoçava pelo mesmo valor
que agora estou a comer uma bola de Berlim. Sim, sim. Isso significa, como tu estás a dizer, o dinheiro está-me a comprar menos coisas. Sim. Em vez de me comprar mais, como a Bitcoin está Certo. a fazer. E até podias dizer, não, mas eu também ganho mais. Não, mas tu não ganhas mais na mesma proporção. Não. Tu ganhas mais 20%, mas tu perdeste poder de compra de 50% ou 60% no mesmo período. Completamente. Agora, se o teu veículo da energia do dinheiro fosse Bitcoin, tu tinhas isto a subir. E às tantas até entramos aqui depois num outro lado, que é, às tantas até entras quase numa capacidade passiva de rendimentos sem trabalho, não é? A um certo nível. Eu não gosto de vender essa promessa, porque nós nem sequer nunca sabemos o futuro de tudo, não é? Não compreendemos. Agora, da maneira que isto vai, eu não tenho dúvida nenhuma. E os investimentos fazem-se assim, já não podem investir, achar que é para sempre. O euro também não é para sempre, porque senão eu mostro-te quanto é que vai valer o euro daqui a 100 anos, que é nada, não é? Portanto, se nós projetarmos com base no passado e no que está a acontecer nos últimos, primeiro 20 anos, depois 10 anos, depois 5 anos, depois 1 ano, valida-se a verdade absoluta, não é? De que, se continuar desta maneira ao mundo, este é um mau veículo de poupança e este é um bom veículo de poupança. E uma questão que eu agora estava a ouvir, que no fundo é quase uma ponte entre as duas coisas, que eu não sei se será uma ponte entre as duas coisas, mas os governos estão a fazer alguma força para as moedas digitais, no sentido de haver o cripto-euro, não sei se é assim que se chama, o euro digital, não é? Essas coisas. A China, não é? Já na altura falávamos dessa questão. De que forma é que isto vai trazer mais ou menos valor ao dinheiro? Porque, ok, a lógica seria, está-se a aproximar de uma realidade que está a valorizar, que são as criptomoedas. Sim. Aí é muito giro, porque esse é exatamente o momento que estamos a viver agora, que é ver as geografias diferentes a fazerem escolhas diferentes em relação à realidade das criptomoedas, que é, Bitcoin é uma realidade, já não dá para destronar, já não dá para ter a conversa, portanto, aquela parte do primeiro contrarias, depois aceitas, não é? Depois juntas-te a ela, isto está completamente a acontecer, e é giro estar no livro desde 2018, porque assim eu pareço uma pessoa que adivinha o futuro. Mostra António. Mas eu até prefiro o contrário, que é, eu prefiro este lado razoável, que é, eu não adivinho o futuro, eu estou informado, eu tento ler e descobrir e perceber as coisas, não é? Isso faz-nos perceber e isso para onde é que as aos coisas outros a vão. estarem informados também, não é? Sim, não é uma adivinhação, é uma lógica, não é? O que é muito melhor do que adivinhar o futuro, porque adivinhar o futuro, eu amanhã não sei, não posso ter sorte outra vez, não é? Agora, perceber lógica deixa-me muito feliz, porque possivelmente eu vou conseguir voltar a perceber lógicas outra vez, não é? Então fico muito satisfeito por ter ali aquilo escrito há 5 anos e agora ser verdade, e tenho que mudar o vai acontecer para o aconteceu, não é? Que já vai acontecendo ao longo das edições que vou fazendo, tenho que mudar para já aconteceu. já vai na 14ª. Ok. Sim. Só. Tem corrido muito bem. O livro não só, mas as formações também. Mas já falaremos disso, que as formações também arrancaram muito depois de tu estás cá. Já havia formação, mas mudou muito também a formação que fazemos aqui. Mas sobre os euros digitais da vida. Os euros digitais. Tu tens aqui 3 exemplos que tu deste, não é? Que foi a Europa, os Estados Unidos e a China. Pronto, a China já tinha o projeto das CBDCs, que são as moedas centralizadas, que ali estão muito conectadas com o governo, portanto não há distinção, é o controle total, e portanto já se esperava isso da China. Não se esperava tanto isso da Europa, mas eu acho que a Europa está a fazer o mesmo caminho, e portanto a CBDC europeia vai ser controlada pelo Banco Central Europeu e vai servir o mesmo propósito, que eu já vou ao propósito. Já agora explico o lado dos Estados Unidos, não é? Que está a fazer um jogo completamente diferente, que está a aceitar o mundo cripto como um todo, está a abrir toda a legislação de ativos para criptomoedas, portanto já há uma data de ETFs, ETF de Ethereum já está aprovado, ETFs de Solana já estão a entrar, ETF de Dogecoin vai existir, ETF de várias coisas, ok? Há umas 10 criptos diferentes em aprovação, XRP, Cardano creio que também. Portanto, eu já fiz também um episódio sobre isso, há uma data de ETFs em aprovação. E tudo isto está com um regulamento muito mais loose, muito mais permissivo, para serem o hub mundial de criptomoedas.
que era aquilo que eu tinha dito que era uma oportunidade fazermos na altura na Europa, ou que a Suíça tinha esse potencial e que nós devíamos imitar. Já perdemos esse comboio. Os Estados Unidos já estão outra vez a atrair tudo, o talento todo vai todo para lá, como é óbvio. E estão noutro jogo que tem a ver com as stablecoins. Portanto, eles não querem uma CBDC por causa do controle. Os americanos, apesar de tudo, têm uma origem muito liberal, não é? Sim. Uma liberdade individual, uma defesa grande da soberania e da liberdade individual. Apesar de tudo, parece-me que voltaram para esse caminho agora um bocadinho. Questionável. Podemos questionar isso. Sim. Mas em termos daquilo que está eu acho que nos Estados Unidos, sempre que se ameaça uma soberania, depois há uma reação. Ok? E eu acho que este governo fez uma reação muito grande às coisas que estavam a ser castradas e às diretrizes que estavam a ser afinadas, mas se calhar estará a fazer a outras que se calhar é o que tu estás a pensar. Sim. E até gostava de ir a esse tema para perceber como é que tu estás a ver isso. Mas em termos económicos está a acontecer isso, e em termos de cripto está a acontecer uma liberdade muito grande. E acho que vão fazer o jogo que os outros querem fazer com a centralização e o controlo, os Estados Unidos vão querer fazer através de stablecoins, com uma liberalização, mas na mesma vão servir o propósito. Relembram-me lá a questão das stablecoins, que eu agora não estou... Stablecoins é tipo o USDC, o Tether, o USDT, que falávamos na altura. Mas isso não era um esquema, a cena do Tether, até fizemos um episódio sobre o Tether, não foi? Sim. Pronto. Fizemos. E aquilo que a minha mente registrou foi que aquilo não ia dar em nada, que era um esquema, blá blá blá. Pois é, o esquema do Tether... Aquilo não foi um flop, depois havia... O Tether é uma das maiores criptos do mundo em capitalização, market cap. Só não é variável, porque ela imita... o SDT imita o dólar, não é? E sim, era essa, ou seja, essa paridade que na altura sim, não era grande coisa. A paridade é feita da mesma maneira e é auditada da mesma maneira que as empresas são auditadas, não é? Nós sabemos, se calhar mais facilmente em Portugal, e eu vou buscar este exemplo, como é que os clubes de futebol são auditados, não é? Que é um bocadinho favoravelmente. Pronto, as empresas são auditadas da mesma maneira, mas não fica tão bem dizê-lo. Mas também dá para o que quiserem. Portanto, auditar dá para o que se quiser. É criativo. É muito criativo e tudo se faz, até ao limite do que nos queremos atravessar, mas tudo se faz. E o mesmo acontece com o Tether na altura, e o mesmo acontece com os governos, não é? Peço desculpa. Qual é que é o problema do Tether e das outras criptomoedas que sejam stablecoins? Elas têm que imitar o comportamento do dólar. Vamos pôr o dólar para falarmos de coisas concretas. Para imitar o dólar, o que acontece é que tem que ter uma proteção de 1 para 1. Ou seja, em teoria, por cada dólar que tu entregas ao SDT, eles têm que ter ativos que representem dólar. E devem ser ativos credíveis e etc. Não deve ser lixo, devem ser compostos de várias coisas. Não. O que é que o Tether faz? Compõe desde investimentos em fundos e etc., mas compõe também com investimentos em dívida pública, obrigações e etc. do governo, que é o que os governos querem. É que estas moedas comprem dívida. Ok? O SDT é um bocadinho rogue, é uma moeda que, por exemplo, que na Europa vai estar proibida na Europa e que depois terá que cumprir ou não regulamentos europeus para a frente, se quiser ser admitida na Europa. Neste momento não circula. Mas há o SDC, que é o grande rival e que tem crescido muito, a tentar crescer, a apanhar o Tether, e que é completamente mainstream nos Estados Unidos. Portanto, agora a empresa Circle, que é a empresa que criou o SDC, já está cotada em bolsa também. Portanto, estás a ver, entretanto há várias empresas a entrar em bolsa. O SDC, neste momento, mostrou ao governo americano uma maneira diferente de vender dívida. E em vez de desvalorizar o dólar, vende dívida a stablecoins. Okay? Então podem emitir dívida. As stablecoins vão ser obrigadas pelas suas regras a comprá-la e, portanto, o governo tem aqui outra vez uma solução para poder deflacionar o dinheiro, que é: eu emito dívida, não tenho problema, as stablecoins vão ter que a comprar e, portanto, vai fazer parte dos ativos delas, e a minha única questão é: como é que eu vou regular as stablecoins? Sim. E eu vou ter que obrigá-las a comprar dívida e outras coisas. E outros lixos tóxicos, sabemos lá quais. Até que ponto é que então é um bom investimento?
Nunca é. Porque não é um investimento. Porque uma stablecoin vai imitar a moeda governamental. Certo. Portanto, se a moeda governamental não prestar e desvalorizar, mesmo que a stablecoin não quisesse, vai ter que a imitar. Diz-me com quem andas, dir-te a quem és. Não, tem que ter 1 para 1, não é? Ela tem que valer o mesmo, senão não é uma stablecoin. Então, ela vai sempre ser má. Portanto, quem achar que... Às vezes, já me fizeram essas perguntas. Se deveriam investir ou ter no portfólio, etc. Não é um investimento. É a mesma moeda que temos cá fora. Só serve para circular no mundo cripto sem ter que sair. Tem uma pintura diferente, é isso? É só para tu não saíres do mundo da blockchain, do mundo cripto. E tu não precisas de ir para euro verdadeiro, não precisas de ir para um banco tradicional, podes ficar dentro de um exchange e fazer tudo lá dentro. Tens moeda, estás protegido de volatilidade, se tens o STC. Portanto, se queres estar protegido de volatilidade, tens esses dólares ou esses euros lá dentro. Mas eles são tão maus quanto os dólares ou euros, não há aqui diferença nenhuma, ok? Sim, é uma moeda de transição. Sim. Então, os jogos são diferentes. Pronto, isto para dizer que o jogo que se está a jogar em cada geografia é muito diferente. E aliás, agora, quem veio a jogo aqui há uma semana, e nós falamos na live de segunda-feira, que agora temos uma live à segunda-feira, eu e o outro Rui, em que fazemos a observação da semana. E uma das coisas que dissemos ontem foi sobre a Rússia ter, através de um político mais secundário, não é o topo, mas um político mais secundário russo, revelou o jogo americano sobre as stablecoins, que foi dizer isto. Portanto, dizer, os Estados Unidos estão a fazer isto com stablecoins, que não tem mal por si, mas estão um bocadinho a mostrar... os russos também usam criptomoedas há muito tempo, aliás, falávamos dos embargos e tudo isso, eles usavam para fugir, e usam para fugir das sanções. Na altura, Render Farm, não sei se chama Render Farms. A mineração. Sim, há muita mineração também na Rússia, embora não sei se seja feita pelo governo ou elementos do governo, ou será por particulares também, porque eles têm fontes de energia muito interessantes, não é? Também haverá aí vantagens. Também haverá aí grandes vantagens, eletricidade barata, pelo menos em alguns lugares da Rússia, não sei. Mas foi giro ver que agora, ao nível dos governos, as conversas já incluem cripto como eles estão a fazer isto, eles estão a fazer aquilo. Ou seja, cripto está realmente já como... Portugal se calhar vai demorar um bocadinho, porque os nossos políticos falam de outras coisas. Mas cripto já se fala nos grandes filosofias de Estado. Ou seja, tem que ser falado. Aqui vai-se tentando empurrar para baixo do tapete porque de facto não há muito talento para lidar com isto. E o melhor é esconder, ir acusando, mas não tanto, ir dando uma no cravo e uma na ferradura, deixando as pessoas na dúvida e pronto. E vão varrendo assim para baixo do... Mas a legislação não mudou assim tanto relativamente às criptomoedas? Não, aqui emitiu-se o MiCA, não é? Que é uma legislação brutal de 400 páginas sobre criptoativos, mas que não está tudo implementado. O plano é até 2027 estar implementado, mas também a stablecoin vai ser até 2027. Portanto, joga-se o jogo de criar medo, o máximo possível, criar medo sobre as pessoas relativamente a criptomoedas e ao mesmo tempo meterem a sua CBDC como se fosse quase uma coisa parecida. Como se fosse, não, mas nós também vamos ter a nossa moeda digital. E de repente a conversa não é sobre valor, é sobre tecnologia. Se é mais digital ou papel? Sim, é igual, não é? Tu pagas com MBWay, pagas com CBDC, vai ser a mesma coisa. Agora, vais a esconder o jogo da desvalorização. Isso vai-se jogar diariamente. E vai-se jogar com... Tu vais estar constantemente em jogo com o dinheiro. Esta é a minha visão para o... Então eu, como pessoa que vive, não consigo não jogar. Não, tu vais estar a jogar. Tu vais estar estimulado, tu vais ter estímulos em dinheiro para consumir mais este mês ou para não consumir no mês que vem. E isto vai ser feito dando-te mais dinheiro, tirando-te mais dinheiro. Por exemplo, se gastares dinheiro este mês, porque interessa estimular o consumo, vão-te dar mais dinheiro. Vão-te dar 1.1 por cada euro que tu tens. E vão-te estimular o consumo como se fosse um ponto do continente. Então como é que eu me posso proteger... ou seja, ser menos reativo e mais proativo relativamente à forma de estar neste universo? Não, a minha opinião é não deixar a gestão do teu dinheiro nas mãos de uma carteira do Banco Central ou do Estado. Que é, eles vão estar a gerir o interesse deles, não é? Sim. Quer estimular a economia ou retrair a economia. Nada contra, não estou a dizer que eles são
que eles fizeram um pacto com o diabo, não é? Não estou a dizer que fizeram. Nem não estás a dizer que não fizeram. Também não estou a dizer que não fizeram. Sim. Mas não é por aí, ou seja, eles estão a trilhar um caminho que defende os interesses daquilo que eles têm que defender. Nós temos que trilhar o caminho que defende os nossos. E que caminho é esse? Investir em ativos de valor, não é? Investir em ativos de valor. Quem comprou muitas casas há 50 anos, como é que está hoje? Bem. Quem comprou muitos terrenos, como é que está hoje? Quem comprou muitas ações, como é que está hoje? O outro dia alguém disse em brincadeira, quem comprasse ações da McDonald's há 40 anos, hoje tinha não sei quantos milhões, alguma coisa assim, tipo 30 milhões, uma coisa assim. Quem tivesse investido tipo 1.000 euros, uma coisa assim. Ou seja, Warren Buffett é o exemplo clássico de alguém que comprou e fica. Investe em valor. Warren Buffett investe em valor. O livro Investidor Inteligente, estávamos a falar há bocado, ensina a investir em valor. Quando eu falo de Bitcoin, estou a falar de investimento em valor. Quando falo de ouro, estou a falar de investimento em valor. Eu agora estava a pensar aqui. Tornou-se mais exigente as pessoas terem conhecimento sobre estas coisas. Isto é, se eu conseguia ter uma vida longa, não me preocupando com estas questões, há uns anos, e se agora para sobreviver, eu tenho que me informar. Não tenho hipótese. Ou seja, se eu poderia há uns anos ser mais passivo relativamente ao dinheiro e aos investimentos, isso hoje em dia já não tenho hipótese. Eu acho que depende. A resposta óbvia que toda a gente ia querer dizer para ficar no Instagram era sim. Sim. Eu acho que há outra forma. Okay. Se tu fores um profissional incrível e resolveres isto do lado do rendimento, pode não ser uma questão. Tu podes continuar a não saber investir se de repente fores um animal de faturação, se tu fores tipo incrível, ou tens uma empresa que fatura incrivelmente, ou tens um salário e estás a fazer uma carreira incrível e vais ganhar mais. Tu podes resolver isto do lado do rendimento. Agora, a verdade absoluta é a mesma pessoa com o mesmo rendimento, com informação e sem informação, vai ter resultados completamente diferentes, não é? Porque... Ou seja, o que eu estou a dizer é, há maior diferença. Antigamente o informado e o não informado, se a diferença era tão grande como agora. Não, é muito maior. Muito maior. Agora é muito maior, porque a perda de valor é muito violenta. E se tu meteres crises pelo caminho, tu podes levar embates muito grandes, dos quais depois depois só resolves mesmo do lado do rendimento, não é? Porque a perda de valor em crises é ainda mais agravada. E se tu não tiveres um bom conhecimento de como é que podes navegar o mundo dos investimentos, há coisas que vão desvalorizar e tu vais à boleia delas para baixo. E se tu não tiveres soluções para investir em coisas que no mínimo fiquem quietas ou percam menos, não é? Fiquem no zero ou percam menos, tu vais estar literalmente a trabalhar para há 10 anos atrás, para ter o que tinhas há 10 anos atrás. E portanto não nos tira da rodinha do rato nunca mais. E eu acho que hoje tu tens uma geração muito mais interessada no dinheiro, esta geração agora dos 20 e tais, 30, já não tem estes tabus e já quer aprender. Agora, acho é que a aprendizagem, às vezes as pessoas procuram a aprendizagem um bocadinho mais académica, não é? Vão pelos caminhos de aquela universidade tem um curso gratuito ou não sei o quê. Vão estar no BABA, vão estar nos certificados da Forro, vão estar a comprar dívida governamental, que é o que são os certificados da Forro. Portanto, é uma corrida para baixo. Porquê? Porque vão-lhes dizer que a inflação é 2%, mas eles nem relacionam isto com os certificados da Forro dá 3%. Quer dizer, tu não saíste do nada. Para não dizer que nós já desmontámos aqui muitas vezes a realidade sobre a inflação, que não é 2%, quando dizem que é 2%, é 6% ou 7%. Porque há outras coisas que não estão pesadas no cabaz, no tal CPI, ou no nosso índice, não é, da inflação. Aqui é IPC, Índice de Preços do Consumidor, que é mentiroso, é um índice mentiroso. É uma referência, mas é um índice mentiroso. Portanto, se está a dizer 2,5, contem com 6. Agora, como é que vais buscar 6 ao mercado? Não vais, continuas a perder. Sim. Não é no banco. Consegues aumentar o teu rendimento assim de um momento para o outro. Não, portanto, no mínimo, para bater a inflação, no mínimo tens que ir para coisas que contemplam sempre risco, risco de capital investido, mas, não há hipótese. A questão é isso, que eu tenho também tentado aqui a perceber nesta conversa, risco existe, é um bocadinho de escolher qual dos riscos. Aí está. Ficar em euro para mim é o pior risco, ok? Porque é fazer-te a pergunta, tu preferes perder 6% garantido ou preferes poder ganhar 10, poder ganhar 4, poder ganhar 20, poder ganhar 1 ou poder perder os tais 6 também?
mas se calhar também é difícil perder muito mais, 6, 10, mas tu preferes perder 6 de certeza ou andar em menos 10 e mais 10. Ok, então seguindo essa lógica, o património de uma pessoa teria que estar 50-50 ou 60-40 do lado não do dinheiro governamental. Pois, o outro dia eu e o Rui fizemos um webinar de portfólio. Então? A mostrar o nosso portfólio. Ele é exclusivo da comunidade, nós não abrimos o portfólio para fora. Agora, então, se tiverem muita curiosidade, vão ver. Inscrevam-se na comunidade e depois têm acesso a isto para sempre. Nós fazemos isto 2 vezes por ano, ou pelo menos uma vez por ano fazemos o nosso portfólio e mostramos. E depois a nossa comunidade, abrimos um canal na comunidade que também, as pessoas também põem lá o seu portfólio. E é assim, as pessoas que já estão aqui e que já estão na nossa comunidade, já seguem o trabalho há algum tempo, ninguém quer ter dinheiro, percebes? É o mínimo. O objetivo não é ter dinheiro euro ou ter dinheiro físico, portanto o objetivo é ter ativos que cresçam. Portanto, o património é muito mais que isso. O património é também o teu carro, é também a tua casa, é também é o conjunto de tudo o que tu tens. Giradiscos. É os giradiscos, as coisas colecionáveis que tu tens, sei lá, é qualquer coisa. Mas depois há coisas que têm liquidez e há coisas que não têm liquidez, não é? Mas o objetivo, em termos de investimentos financeiros, e nós só falámos desse, é o mínimo em dinheiro. Claro que tu podes querer ter os fundos de emergência, isso faz sentido. O meu fundo de emergência até é característico, porque tem mais a ver com tu poderes ter segurança em tempos de guerra, por exemplo. Ou seja, poderes ter que sair daqui, poderes ter que ir para outro país, poderes ter que fazer alguma coisa diferente. Não é só o do vou ser despedido e tenho 3 meses, não é isso. É uma coisa mais dura, mais medrosa. Mas isso significa mais dinheiro, é isso? Significa mais dinheiro ou formas de dinheiro com alta liquidez. Mais distribuído entre tipos de dinheiro também? Coisas que toda a gente possa aceitar quando tu tiveres que te meter num barco e fugir da Europa, imagina. Ok, sim. Então temos que pensar sempre no dólar. Eu brinco sempre, garrafas de whisky que devias tabaco. ter. Tabaco, eventualmente, eu não fumo, é fácil guardar tabaco. É fácil. Mas esse tipo de coisas. Ou outras, Bitcoin, porque as pessoas vão aceitar cada vez mais neste coisa, ou aquele dinheiro rápido, dinheiro em cash, aquelas coisas mais rápidas que tu podes querer ter, ou assim. Mas é preciso ter um fundo de emergência e isso sim tem que ser numa coisa líquida, pode ser em dinheiro. Agora, a primeira coisa que tu sabes também é que quando houver uma grande confusão, os bancos fecham a porta e tu não podes levantar nada. Portanto, se tiveres lá muito dinheiro, porque estás seguro, não estás, não é? Porque não vais buscar nada. Então, liquidez é importante, formas diferentes de liquidez são importantes, mas o portfólio, para ter segurança ao longo do tempo, deve ser o máximo investido em bens de valor e não em moeda. Portanto, quando tu dizes 50-50, para mim nunca na vida 50-50. Eu posso ter liquidez se tiver vontade de agora fazer uma obra, comprar um carro, comprar uma coisa, tem que ter liquidez. Mas o objetivo não é ter euros nunca na vida, portanto é o mínimo possível. O mínimo possível. Já foi o tempo em que eu senti a necessidade de aconselhar criptomoedas, 10% Bitcoin, 10% Então agora mudou para 80-20 de cripto? Não digo só cripto, ações, ETFs, coisas que até obrigações podes ter, uma parte. Mas em dinheiro... Qual a vantagem de ter uma obrigação? Tu disseste, até pode, ou seja, o até pode quer dizer que não... Porque não à partida podes ficar quase ela por ela ou podes perder pouco. E tens uma segurança de que vais estar aí. Que é, ou seja, perder pouco é, o juro que te dão vai ser parecido com a inflação, vai ser próximo, estás a perder menos ou estás ela por ela, mas estás com dívida governamental. Portanto... estás um bocadinho anexo ao teu governo. Mas à partida, tu sabes que os governos podem se endividar para todo o sempre, portanto, se não houver uma revolução, acho que a coisa... Então, por que não dizer não comprar obrigações? Só por isso, se estiveres medroso e quiseres suavizar o risco, depois é uma questão de gestão. Tem a ver com perfil. Tem a ver com perfil e com a gestão do risco que tu queres ter. Não é? A pessoa conservadora vai meter tudo em obrigações. Eu acho que essa pessoa está num risco máximo. Ok? Por exemplo, porque está tudo balançado numa fé de que o governo não falha. Só que o governo falha. Não é? Falha. Aliás, eu tenho isso também numa palestra que eu dei, que é o tempo médio de vida de uma moeda são 27 anos. Portanto, de 27 em 27 vai acabar a moeda, em média. Quem acha que está seguro a investir naquilo, se calhar no momento mau dos 27 anos, já foi. Ok? Portanto... isso é risco. E ter euros é risco também, ter dólares também é ter risco. Isto é importante dividir
Mas é importante ir para ativos que ninguém comanda, ninguém domina, ninguém manda. Daí a importância das criptomoedas. Porque mesmo, estavas a falar, mesmo a questão de ter património em uma casa e não sei o quê, está sempre indexado normalmente ao valor de mercado do país onde está. Sim. Sim, se houver uma revolução em Portugal, as casas vão cair de preço, não é? Obviamente, e a questão passa muito por também perceber, ok, de que forma é que eu consigo ter várias almofadas, porque eu nunca sei qual é que eu vou precisar em determinado momento. A diversificação continua a ser a pedra de toque de qualquer portfólio de jeito, qualquer portfólio que se preze. Agora, o que eu acho é que cada vez mais temos que ir afinando o portfólio conforme o mundo se mostra. E neste momento, tu falaste do dinheiro que era protegido por um ativo que era o ouro, esse era chamado hard money, não é? Hard money já não existe desde os anos 70 e, portanto, hoje tudo é volátil e nós temos que navegar esta coisa de uma maneira ágil. E à medida que o mundo mostra caminhos, nós temos que ir balanceando os portfólios. E também à medida que as coisas sobem e descem. Eu não sou defensor do trading, como sempre não fui, mas acho que podemos ir ajustando o portfólio de 6 em 6 meses, de ano a ano, podemos ir mudando coisas. Eu próprio, quando mostrei o meu portfólio agora, ele é diferente do ano passado. Houve coisas que eu resolvi, relativamente até a criptomoedas, eu aproveitei oportunidades para me desfazer de coisas que já não me faziam sentido, mas que eu estava à espera de um momento que achava que ia chegar. Isso é a dica para o meu Ethereum Classic. Epá, teria que olhar para o Ethereum Classic, que eu já não olho há algum tempo. Não está na minha lista de controle. Não sei para onde é que ele foi. Foi muito para baixo. Foi para baixo. Ele teve momentos em julho que eu acho que voltou a subir, não sei. Creio que em julho. Sabe, mas imagina, a última vez que comprei a achar que ele subia, comprei a 60 euros. Ok. Estás a ver? E a última vez que ele subiu, se calhar foi aos 20 e qualquer coisa. Sim. Há dias, sem olhar assim de perto, há dias em que vais ter, e eu próprio também fiz isso com alguns ativos, assumir que ele nunca mais vai ter aquele valor. Sim, e é isso que eu... E que o desconforto de ter aquele ativo é maior. E, portanto, eu prefiro desfazer-me do ativo porque é uma linha mental que ocupa espaço. É isso. E eu desfiz-me de, para aí, 5, 6 ativos de cripto na última vez que ajustei portfólio. Sim, houve um que também, por exemplo, como é que se chama aquela do Crypto.com? O CRO. O CRO também tinha uma expectativa muito grande naquilo que não se verificou. Não, mas CRO está-se a portar bem agora nos últimos 2 meses, portanto... Certo, mas mesmo assim a expectativa... triplo do que estava nos últimos anos. Certo, mas a expectativa que tinha era que ele de facto arrancasse para aí acima, mas não. Eu diria que também pode nunca ir aos valores que estava, os 0,80, não é? Perto de 1 euro, os 0,80 pode nunca chegar, porque depois tem a ver com os tokenomics da moeda, que é a tal investigação que a gente faz de vez em quando. Sim, mas eles também estavam mais presentes, na altura tinham patrocinado o Super Bowl e essas coisas todas, e ou seja, a expectativa que havia para o CRO era que aquilo disparasse por aí acima. Eu acho que continua a ser um bom valor. Agora, o outro ciclo tinha players diferentes. E o CRO foi um player grande em termos de exchanges nesse ciclo. O CRO hoje já não é novidade e já não está a explodir à mesma velocidade. Portanto, aquela coisa do entusiasmo de que isto vai ser uma loucura, vai ser uma loucura, mas mais para aqui, não para aqui, mais para aqui. E hoje deve estar a andar nos 0,26, 0,24, portanto 24 cêntimos, 26 cêntimos de dólar, é como eu penso. Mas chegar aos 0,80 estou a ver o caminho muito duro, não é? Numa alt-season séria, que ainda pode acontecer até dezembro, diria eu, ainda podemos ver coisas acontecerem e não digo que não. Mas a normalidade não vai ser os 0,80. Isso acho que já ficou claro que não vai ser. Por isso é que às vezes guardar moedas de um ciclo para o outro pode não ser a melhor ideia. Certo. Porque nós vamos perceber... Ou seja, implica também, é isso que também voltar àquela coisa, implica eu estar um bocadinho mais em cima, informar com alguma regularidade, porque se calhar antigamente tu tinhas quase uma regra de investimento que era comprar casas é bom, comprar terrenos é bom. Sim. E a tua vida podias viver dos 0 aos 90 anos e as tuas regras de investimento estavam feitas. Sim. Hoje em dia já não podes. Não é assim. Não é assim. E nem é assim já nas casas e também já nem é assim tanto nos terrenos. É mais, há menos variáveis, mas também já não é tão garantido. Há mais surpresas, não é? Sobre o que é que tu podes fazer com os terrenos, o que é que muda o PDM, muda não sei o quê. As coisas também já não são tão fáceis de navegar. Tudo é mais difícil. E exige mais das pessoas. Exige mais das pessoas, sim. E isso é quase uma teoria da conspiração, não sei, mas a questão é, nós somos bombardeados com tanta informação
No entanto, é-nos exigido ter mais informação. E às tantas torna-se muito confuso, e eu percebo que, ok, a conversa de Bitcoin já não é de esquema. Agora é como é que isto se torna mais claro para as pessoas que recebem informação de agora ETF é que é, e venha, compre mais ETFs, e temos que diversificar. Está bem, mas e agora como é que eu me oriento no meio disto tudo? Ok, eu sei que tenho que me informar, mas é tanta coisa. Como é que eu tenho ali um fio condutor? Olha, a resposta simples é inscreve-te na comunidade ou tira a mentoria que eu dou, que tem a comunidade incluída, não é? Na verdade, não tens que saber. Uma das coisas que eu acho que as pessoas têm, isto agora vai parecer meio publicidade, mas é mesmo assim, a maioria das pessoas acha que isto é uma coisa que lhes vai absorver a vida toda. E pode ser, se elas quiserem. Mas não é essa a premissa, não é isso que é necessário para ter um bom investimento. Eu posso dizer-te que o meu portfólio bate o S&P 500 todos os anos. E é simples, e eu não lhe mexo. Portanto, se é simples, e se eu não lhe mexo, e tem poucos ativos, e se eu estou a bater os números do mercado... Mas isso não implica escolhas que já devias ter feito lá atrás? Não, porque se fizeres hoje igual, provavelmente vais continuar a bater as coisas. O que é preciso perceber são mecânicas. E depois é preciso ter método. Okay? E é isso que eu ensino na mentoria, é o método e são as mecânicas, sem grandes lamirés, sem grandes complicações, especialmente sem a pedância da distância de vocabulário, que muita gente gosta de fazer nos livros e nas coisas, que é se eu falar caro, parece que sei mais do que sei. E o que eu faço é falar o mais simples possível, e aliás ainda continuo a receber aquelas mensagens que recebia na altura e continuo todos os dias, que é: o livro está escrito como se eu estivesse a falar com um amigo, e isso, pá, Ainda há outro dia o meu treinador de bodyboard mandou-me uma mensagem: pá, estive a ler o teu livro à noite, epá, e parece que estou a ouvir a falar, porque é igual, e está muito bem explicado. E é uma pessoa que não estava zero por dentro de investimentos e está a ler o livro sobre o Bitcoin, estás a ver? Porque quer começar a investir alguma coisa, ele tem 20 e tal anos, quer começar a investir, já percebeu a importância de investir, não é só o trabalhar, tem que saber quando guardo, como é que guardo, e está a ler, pá, e é isto, metodologias. O que eu ensino são metodologias para criar portfólios, mostra o que é que temos que estar atentos, e depois temos o outro lado, que temos uma comunidade das pessoas que acompanham, e durante o primeiro ano é gratuita a comunidade para quem tira o curso, portanto tens ali a caminha feita, 200 pessoas a falar e a ajudar no mindset. E ajuda muito também. Uma das coisas que eu sei, qualquer mudança que a gente quer fazer na vida, é muito bom ter pessoas ao lado. Sim, sem dúvida. Que estão envolvidas na mesma mudança. Sim, mas na alimentação tu percebes isso. A alimentação, a corrida, o ginásio. Porque é que há grupos para isto tudo? Não é? Porque é que há grupos que a gente adere e combina e vai junto? É porque é difícil praticar e ser estoico na consistência. Ok? Mas a mentoria é isso, dá as ferramentas todas, com aulas gravadas, aulas presenciais e live. E também temos encontros de almoços da comunidade. E dá este universo todo. E eu acho que depois só não aplica quem não quiser, não é? Há pessoas que podem ter passado por aqui e podem não ter conseguido aplicar tudo. Agora, tu hoje vais a um almoço da comunidade e vês o pessoal a falar uns com os outros, e eu ouço uma conversa, ouço outra conversa, participo nas conversas, e é uma à vontade já com as coisas, e no nosso caso é uma comunidade focada em crescimento contínuo, consistência, mas não é focada em andar a olhar para aquilo todos os dias. Algumas pessoas lá gostam do trading e fazem, e ganham e perdem e eu não sei quanto, mas andam ali naquilo também. Mas andam porque querem, porque é uma opção, ok? Porque a bottom line daquilo é conseguir ajudar a criar uma vida saudável, uma vida financeira saudável com cripto. Okay. Deixa-me falar da minha newsletter. A minha newsletter, em primeiro lugar, é uma coisa que eu já tenho falado algumas vezes aqui e que, em última instância, dado o mundo em que vivemos, pode ser a única maneira de tu garantires que continuas conectado a mim e que continuas a receber todos os meus conteúdos assim que eu os faça. Hoje sabemos que muitas redes sociais cancelam muitas pessoas, sabemos que o tema da literacia financeira tem sido uma caça às bruxas por parte não só dos mídias sociais, mas também, acredito eu, de algumas instituições que se calhar não concordam ou não gostariam de ver espalhada a forma como nós passamos informação financeira. E para te protegeres disso, se algum dia quiseres ter a certeza mesmo de que estás conectado comigo, a única forma de o fazeres
pelo menos que eu saiba, é através da minha newsletter. Se tiver o teu e-mail, eu poderei sempre enviar-te os meus vídeos, os meus pensamentos, as minhas reflexões e, portanto, é a única coisa que nos pode, de facto, conectar sem podermos ser cancelados por ninguém. A minha newsletter é também um bocadinho diferente porque o meu objetivo não é constantemente bombardear-te com e-mails e constantemente enviar-te coisas. Eu criei uma forma que me permite abrir ciclos e fechar ciclos com informação que começa e acaba, e o objetivo é comunicar-te o que estou a fazer, partilhar um bocadinho também da minha vida pessoal, porque eventualmente são coisas que também podem inspirar, porque nem tudo na minha vida são criptomoedas, tenho também a parte do empreendedorismo e a parte da produtividade que eu acredito que pode ser interessante e que tem sido partilhada às vezes com algumas pessoas mais próximas, e não só os ciclos como esta parte extra vão compor a minha newsletter ao longo do tempo. Portanto, não será sempre todas as semanas, será sempre que fizer sentido. E, portanto, deixo-te aqui este convite, inscreve-te, eu deixo em rodapé a forma de te inscreveres na newsletter e começa já a receber o primeiro programa. A primeira coisa que vais receber, se nunca te inscreveste, a primeira coisa que vais receber é uma calculadora cripto para a reforma, e a segunda coisa é um programa dos 7 passos para o investimento, que eu acho que são fundamentais, quer para quem percebe de investimentos, quer para quem ainda está a começar do passo zero. Portanto, aproveita, esta é uma oportunidade que eu vou falando várias vezes, porque eu quero de facto que vocês continuem conectados comigo, no matter what. Portanto, vemo-nos na próxima newsletter. Há uma coisa, eu agora também estava aqui a pensar que é, ok, nós olhamos para as notícias e percebemos a vida, segundo as notícias, vale o que vale, está mais difícil de ter superávit, ou seja, ter dinheiro que eu possa investir. Sim. Como é que uma pessoa que está no limite consegue começar? Uma pessoa que está no limite para começar vai ter que resolver primeiro um lado que tem a ver com a poupança, não é? Uhum. A pessoa vai ter que primeiro gerar dinheiro, no fundo vai ter que gerir a realidade que tem hoje primeiro. Uhum. Enquanto não criar superávit, não vale a pena estar a pensar em investimento. Okay? A pessoa tem que ter superávit frequente. E essa é a primeira lição financeira. Se calhar muitos jovens até começam pelo investimentos e rendimento passivo e não sei o quê. Não dá. Primeiro trabalha, primeiro arranja dinheiro. Uhum. Depois arranja maneira de não estragar o dinheiro, ou seja, cria uma dinâmica pessoal que seja saudável, tudo bem, mas que ganhes dinheiro, mas que não o gastes todo. Okay? E isso também, há metodologias para isso. E quando se começa a gerar dinheiro extra, aí sim começar a tirá-lo para aquilo que às vezes alguns também dizem que é paga-te a ti primeiro. Uhum. Pagar-te a ti primeiro aqui não é usufruir. Eu não gosto tanto da expressão paga-te a ti primeiro porque parece que vais poder gastar. Não é isso. Eu gosto mais do paga ao teu eu futuro. Uhum, ok? uhum. Contribui para o teu eu futuro, porque depois tu queres chegar aos 50 e ter uma boa vida financeira. Queres chegar aos 60 ou 70 e se calhar poder reformar-te se quiseres, ou não te preocupares com o trabalho ou com o dinheiro. Então, estás a pagar para o teu eu futuro. Quando estás a investir no teu eu futuro. E isso tens que fazer durante a vida, não dá para fazer depois. Agora, como é que fazes depois? Aumentando a rentabilidade que obtens a cada mês. Uhum. Recuperar o tempo perdido, ganhar mais. Eu estava a pensar, ok, faz aí um roadmap de livros, uma pessoa queira começar aqui de livros da Self. Ok, apanhaste-me na curva, mas eu até já fiz isso algumas vezes. E nós estamos aqui ao pé de uma estante muito grande, que se eu conseguir ver uma coisa ou outra, vai lá. Olha, posso-te dizer... Pode ser, vamos ter aqui uma ajuda e vou poder mostrá-los. Se alguém estiver a ver no YouTube em vez de ver no Spotify ou só a versão áudio, eu até mostro os livros. Se não, também vão ao site da editora Self e vão com o nome que eu tenho. Há um que é o Caminho para a Liberdade Financeira, que eu acho que é muito interessante porque ensina exatamente a parte... Ele deve estar ali mais para o fundo... Parte financeira, é uma capa do paraíso numa praia. Sim, tal, sei qual é. Não era de um alemão? Sim. Não era o tal que tinha a porta do carro estragada? É, sim senhor. Pronto. Essa marcou-me. Essa história dele ter a porta do carro estragada. Ou seja, ele começou... Queres contar a história? Não, do que eu me lembro... É simples a história, ele não, ou seja, o dinheiro que ele... Ou seja, durante não sei quantos anos, 6 ou 7 anos, não foi assim uma coisa, que ele deixou... Andava com a porta estragada...
para não reparar, porque não era essencial para ele, e ele escolheu, a opção dele foi essa. Encontraste aí? Boa. Estou-te mostrar o bolso e estou aqui a fazer barulho com... Então aponta para a câmera. Mostra para esta. Para esta ou para a geral? Estou a mostrar o seu primeiro milhão em 7 anos. E isto soa bem, mas temos que ler o livro para perceber que não é... Ou seja, para lá chegar dá trabalho. Sim. O meu filho tem 16, leu agora este livro e acha que... Leu agora não, leu ano passado, acho. E acha que, tudo bem, ele não consegue aplicar tudo o que está aqui já na vida dele, porque ele nem sequer ainda trabalha nem nada, não é? Mas achou que é perfeitamente perceptível as dicas todas que estão aqui sobre como é que deves fazer a coisa. É muito sobre mindset, mas para quem já trabalha e para quem tenha salários, o livro tem aqui partes que são tabelas que tu podes consultar e podes perceber se eu poupar o que é que eu vou ganhar à frente, ok? Que são tabelas de juro composto, não é nenhuma... Aliás, há sites que também têm isso, não é difícil, mas aqui é interessante porque ele obriga a reflexões, aqui eu se calhar até mostro para ali, ele obriga a reflexões, tem textinhos dicas por dentro, não é? Dicas importantes, tem também alguns exercícios, onde é que eu abri? Aqui, tem algumas perguntas e respostas para te obrigar a refletir sobre decisões e sobre o que é que tu queres. Com o dinheiro também, sim, não é? Porque tu queres dinheiro para quê, não é? No fundo, queremos isso dinheiro para quê? Isso é um bocado a lógica também do Tim Ferriss, daquela coisa de, não é, que ele fala no 4-Hour Work Week, também as escolhas têm a ver com que experiências é que queres ter na vida, não é? Passa muito por isso. Sim. Porque também o ter dinheiro só porque sim, às vezes se não tivermos um objetivo forte o suficiente, podemos não conseguir sequer ter propósito nele, não é? Então eu acho que é importante também termos objetivos, termos sonhos. Até o nível 2. Nível 2 íamos para o quê? A seguir a isto. Logo para o investidor inteligente ou é um salto muito grande? O investidor inteligente vai depender muito da pessoa. Eu posso trazer o investidor inteligente também e posso trazer aqui mais dois. Se calhar aí o rumo para a liberdade financeira mesmo aí em frente. Este e também o dos 15 anos e deixa-me ver aqui, o caminho para a independência financeira, que está aí em baixo do bolso, pode ser esse. Vou procurar outro, mas... Obrigado, Carlos. Ou seja, se tivesse de fazer um roadmap, aquele seria o primeiro? Este livro do caminho para a liberdade financeira e este, que é o caminho simples para a independência financeira, diferem, está aqui a versão maior, já agora vê-se melhor, diferem no nível de complexidade. A lógica aqui é tu caminhares para uma vida que depois, mais tarde, não precises trabalhar e que tu possas viver dos rendimentos. Aqui também, só que aqui eu acho que é mais simples, é mais sobre ti, é mais coaching, é mais para mindset. Para primeiro livro acho que é importante. Aqui é mais ferramentas. Já fala de ETFs, já fala da importância dos ETFs, já fala de como é que tu podes ir buscar isto com algumas ferramentas. Portanto, é um livro interessante também. Vai também já na segunda edição. Aquele já vai na quarta, eu acho, ou quinta. Este que também vai na segunda edição são dois autores portugueses, que são uns amigos da Moneyflix, que publicaram connosco este livro no ano passado, no final do ano passado. É interessante, também tem algum mindset, é um livro mais pequenino, também tem algum mindset, mas acho que não substitui nenhum destes dois. Okay? É um complemento. É um complemento. E o caminho deles é mais focado em ações e em pensar as ações e pensar a lógica de investir, mas também numa atitude de querer reformar. Já agora, falando de amigos portugueses, também tenho este livro do Rumo para a Liberdade Financeira, que é do Rico Casal, e também aqui é giro porque funciona numa dinâmica entre casal, porque eles são um casal, têm um podcast também. Ou seja, partes do indivíduo, depois juntas, não é? Isto é quase até uma timeline da vida das pessoas, mas convém, muitas vezes também há aquela lógica de, eu quando me casar logo penso nessas coisas. A questão é, se calhar, se eu começar a construir, lá está, aos 15, 16 noções, quando chego ao casal já não vou, porque ainda outro dia soube de uma situação precisamente em que o casamento houve uma herança de uma dívida gigantesca e isso nas dinâmicas do casal tiveram um impacto muito grande e se cada um tivesse feito no fundo o seu trabalho as coisas tinham sido bem diferentes. Sim, e aí ia buscar o Kevin O'Leary com eu posso trazer aqui este que é eu vou só aqui, nós temos dois livros do Kevin O'Leary. Este aqui é sobre família, filhos e dinheiro, e este aqui eu acho que é uma leitura, para já é divertida porque é do Kevin O'Leary e ele é sempre uma pessoa divertida quando fala, e depois eu acho que dá muito aquela pancadinha
se não fazes isto, vais sofrer a consequência disto. Portanto, pá, a escolha é tua. Mas isto é como eu faço, isto é como fiz com os meus filhos, isto é como eu fiz na vida. E a mãe dele ensinou-lhe muito sobre dinheiro. O Kevin O'Leary que temos hoje começou com um empréstimo da mãe, pequeno, para começar a primeira empresa. E hoje ele passa muito e liga muito a questão do dinheiro à família, porque ele inclusivamente ele diz, tu não podes casar com uma pessoa sem saber como é que ela trabalha com o dinheiro e sem isso estar claro e entendido entre os dois. Portanto, eu hoje tenho a certeza de que isto é fundamental. Aliás, porque normalmente quando tu afinas nisto e concordas nisto, depois também vais concordar noutras coisas. Ou seja, tem muito a ver de como é que em casal tu consegues concordar. A tua relação com o dinheiro fala muito sobre ti. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E a relação que consegues ter com alguém também com o dinheiro também fala muito sobre o casal. Sim. Eu acho. A forma como conseguem crescer juntos com o dinheiro e na vida. E mesmo essa questão que fala-se muito, por exemplo, que uma fortuna dura 3 a 4 gerações, no máximo, essa é uma coisa, não é? E isto faz lembrar também uma história que eu ouvi outro dia do Shaquille O'Neal, que o filho queria comprar uns ténis caríssimos. E ele disse, mas que é que não compras os ténis aqui? Nós temos tanto dinheiro, somos ricos. E ele, não, eu sou rico, tu não. E às vezes é um bocadinho, ou seja, se a geração começar a entender-se que o meu pai ou a minha mãe ou o meu avô ganhou muito dinheiro porque trabalhou, porque fez isto, fez estas escolhas na vida. Porque depois começa-se a herdar quase um garantido, não é? Tipo, isto é meu, eu nasci rico, não é? Sim. Quando daí para trás não nasceram ricos e fizeram para acumular riqueza. Sim. Eu na mentoria também falo um bocado dessa parte. Aliás, a mentoria é uma mentoria por causa disso, porque não é só está aqui matéria para estudar, está aqui portfólio, não é sobre isso, é muito mais também sobre a pessoa e as transformações que temos que fazer na pessoa. Uma parte importante e que eu falo lá é às vezes o peso que nós carregamos sobre a necessidade de pouparmos para os filhos e quando queremos investir já não é para nós, porque nós já não vale a pena, é para os filhos. Não vou usufruir nada disto. E não é assim, eu não acho que seja a melhor forma de pensar e também não acho que seja a melhor educação para os filhos. Estarmos a criar uma coisa para depois lhes dar. Eu acho que não é... Sim, aquela acumulação e depois, quando eu morrer, herdam. Sim, quando ele tiver 18 anos, dou-lhe isto. Não, mas dás porquê? Dás para quê? O que tu tens que dar é vontade de lutar, é vontade de ir buscar dinheiro, vontade de trabalhar. E eu digo muito isso ao meu filho, olha, não sejas a 4ª geração, que é os que constroem e depois os que destroem. Felizmente ele tem para já uma ótima relação com o dinheiro e tem uma noção muito de que o que eu conquistei, sou eu que conquistei e não é o que ele conquistou. E felizmente ele para já é muito energético parece-me ser e parece-me que tu vais dizer também ser empreendedor esta tem que ser a matriz. Eu não tenho que ser todos empreendedores, não é? Sim, mas ele é, ou seja, do lado do rendimento também de gerar receita, não é? Sim, parece ser e parece querer ir por aí e não lhe falta o exemplo em casa, não é? Para poder ver que isso é giro e que é duro também e portanto ele tem a realidade toda, o bom e o mau todos os dias, não é? Mas acho que tem a ver com esta educação de e se o fizerem, se calhar a minha primeira dica é, se o fizerem também não o partilhem, façam-no às escondidas, não digam que estão a fazer isto por eles, porque podem estar a criar conforto onde não deveria haver conforto. Sim. Okay? Eu acho que é importante também não criar pessoas desesperadas, que é, nunca vais ter uma casa, nunca vai, estas conversas não se devem ter assim. Mas a vida tem os seus desafios e é difícil, e deve ser difícil, e pode ser um estímulo, não é? Se for difícil, é um estímulo para corrermos para ela, para bora lá, saltar por cima dos obstáculos, trabalhar e ir. Se for demasiado difícil, vai ser depressivo, já estamos a criar um shutdown no tema, não é? Se estamos a dizer que vamos dar e que vai ser fácil e que estou aqui a matar-me para te dar uma casa, isto é uma chantagem psicológica que não deve ser usada, primeiro, e em segundo lugar, é contraproducente. Portanto, se o fizessem, fariam às escondidas. Isto é uma lição ao lado da mentoria, mas que ficava já aqui entregue. Eu acho que é melhor não dar demasiado conforto com isso. Até aí, onde é que chega este? Este chega, é assim, para já, este é o Investidor Inteligente, que vai agora na 3ª edição, com cerca de 1 ano e qualquer coisa de livro. É o livro mais importante da história do investimento, desde há 60 anos, este continua a ser o livro mais importante de sempre.
E ainda hoje o Warren Buffett diz, se só pudesse, e está aqui na capa, Está aqui em cima. eu acho, é isso, se só pudesse ler um livro de investimentos na vida, era este. Portanto, se não puderem ler mais nenhum destes... Mas isso às vezes é leiam relativo, este. que é assim, tu para chegares aqui, o Warren Buffett diz isso porque já leu os outros. Sim, talvez já traga aqui alguma coisa por trás, sim. É preciso haver algum mindset. Acima de tudo, é preciso perceber que isto é um livro de 600 e qualquer coisa páginas. E eu acho que isto tem um bocadinho a ver com o perfil da pessoa. Isto assusta muita gente, não é? Um livro deste peso assusta muita gente. Está aqui praticamente tudo o que é preciso. O que eu acho que está aqui a assustar é a dimensão. Então o que é que eu costumo fazer? Convidar as pessoas a lerem isto como se fosse Bíblia de cabeceira. Uma folhinha aqui... Pegar, ler um bocadinho, visitar o nosso melhor amigo que está aqui, não é? Visitar, vou falar um bocadinho com ele e vou ler um bocadinho. Porque o que está aqui é sabedoria pura, ok? E nada disto mudou. Mudaram as ferramentas, porque este livro é do homem que ensinou o Warren Buffett a investir, não é? Que foi professor dele, com quem o Warren Buffett quis trabalhar de borla para o Benjamin Graham. E o Benjamin Graham rejeitou e disse, não, porque tu vais-me sair muito caro. Porquê? Porque a cena, falando português mais básico, ele queria era beber o conhecimento todo do Benjamin Graham e de facto fez. Ele acabou por trabalhar para ele mais tarde, não na altura que queria, mas mais tarde, e pronto, e o Warren Buffett fala por si. Também temos um livro que é Os 7 Segredos para investir, como o Warren Buffett. Sim. Eu já vou aqui pedir, eu já o mostro. Está ali, eu estou a vê-lo daqui, pelo menos a versão pequenina. Está aqui o grande. Obrigado, eu mostro já aqui também, para quem esteja a ver o vídeo. Se não, vão ao site da editora e com estes nomes. Mas olha, eu aconselho no post a pôres lá a lista destes livros até por ordem. Por ordem de leitura. Podemos fazer uma listinha de leitura. Que também acho que é importante e também é mais simples, ok? Eu acho a seguir a este. Esse é a seguir a este, é isso? Pode ser. Na verdade, eu acho que isto faz parte de um treino que a gente poderia ter. Os livros não são difíceis de ler, não são livros... Este é um bocadinho mais difícil de ler, também porque a questão é só haver conceitos que, imagina, se eu estiver mais familiarizado com eles quando leio, não é? Sim. Já entram de forma diferente. Sim. Que às vezes o mesmo livro, lido uma segunda vez... sim, vai ser diferente. Vai ser diferente. Enfim, eu acho que cada um tem que escolher... Eu diria que há pessoas que vão gostar disto porque vão pensar, não, eu quero mesmo ir à raiz, quero mesmo já o desafio grande, quero a Bíblia do investimento e vou ficar nisto. E vão ter uma boa experiência, não é mau. Se quiserem antes disso ir adquirindo aquele conhecimento que ali vai ser repetido pelos grandes gurus da coisa, podem começar por estes, podem começar pelo Kevin O'Leary também, e aqui pelo Caminho para a Liberdade Financeira, que eu acho que é um livro que mostra logo, é exatamente sobre o caminho, não é? Começas desta maneira, vais para aquela, ao início vai ser difícil isto e aquilo, a parte do carro, não é? Que ele tinha a fechadura do lado do condutor, não funcionava, então ele entrava pelo lado do passageiro durante algum tempo e já ganhava dinheiro a sério e continuava com isto, porque ele tinha um objetivo, não é? De investir. E acho que são boas lições. Eu acho que isto ajuda-nos a conviver. Lá está, a parte do estarmos rodeados de pessoas que estão na mesma missão ajuda Sim, porque muito. ajuda, porque assim, nós somos muito questionados. Imagina que qualquer pessoa, num processo de mudança até na sua relação com o dinheiro, aquela pessoa é o resultado também nos meios onde cresceu. Se tu mantiveres o mesmo tipo de relações, dificilmente tu vais mudar, porque tu começas a fazer escolhas diferentes e as pessoas que sempre lá estiveram vão questionar as tuas escolhas porque vão achar estranho que tu estás a fazer aquele tipo de escolhas. É aí que entram também as outras pessoas. Não, olha, eu estou cá para ti. Conhecer novas pessoas que te trazem novas visões daquilo que é a realidade, porque então, senão vão-te dar sempre as mesmas relações, vais ter os mesmos resultados. E nota-se muito, eu, quando estou em comunidade, noto muito que as pessoas queixam-se bastante de que quando começam a falar sobre dinheiro é um entusiasmo e querem falar, e quando começam a ter conquistas também querem partilhar, e depois quando falam com pessoas que não estão na mesma jornada vem aquelas bocas do mas vocês agora só falam de dinheiro, mas vocês agora querem ser ricos, e vem aquele desconforto, mas vem um desconforto, sabes? Eu acho que é natural, vem uma desidentificação e de repente vem desconforto nas outras pessoas que não estão na jornada.
Epá, e isto é desconfortável. Então eu acho que há uma necessidade de criar um grupo de amigos que falam e que partilham o desafio e que estão fascinados com a mesma coisa. Eu diria que é quase, dando aqui um grande salto, um grupo terapêutico financeiro, que passa muito por este processo de mudança e implica este apoio das outras pessoas. Sim, porque tu queres partilhar aquilo, não é? Quando queres falar daquele tema, é aquilo que te interessa, se calhar já não queres falar dos mesmos temas que os outros. Eu acho que é normal ao longo da vida nós sabermos quando é que os já não são alinhados com aquilo que nós queremos. E acho que isso, ao longo da vida, eu penso sempre em ciclos de 7 anos, eu aprendi isto num livro que eu não me lembro qual é, mas eu acho que a vida tem ciclos de 7 anos, facilmente. É facilmente identificável. E é natural que nesses processos... É os nossos halvings. São os nossos halvings, sim. E é natural que nesses processos haja desidentificações e as pessoas mudem os objetivos. E aí acho que é muito importante encontrar novo porto de abrigo, porque também fazer os caminhos sozinho é sempre mais difícil, sim, não é? Sim. E as pessoas podem nos prender na sua não vontade de mudar. Então é assim. Estamos aqui em modo de fecho quase, sim, não é? isso. E também estamos em modo de fecho na hora. Já temos receita, não é? Para as já pessoas temos começarem. receita. Já temos receita. Mas como vês, pronto, eu acho que aqui o bottom line é importante, é ainda mais importante do que há 3 ou 4 anos pensar o dinheiro, mas já era. O mundo das criptomoedas tem mudado muito, especialmente a parte governamental e tudo isso. E eu acho que é isso, é questionar também, as pessoas questionarem aquilo que é a segurança do dinheiro governamental. Sim. Pensar sobre isso, não estou a dizer que é, que não é, mas pensem sobre isso. Sim. Vai esse TPC? Eu acho que sim, acho que é importante. Sim. Então, Rui, foi um espetáculo ter-te aqui de volta. Obrigado. Há cá mais 5. Espero que o pessoal também que está aqui a ver-nos mate saudades. Houve alguns pedidos que eu na altura até disse ao Rui, que houve pessoal que perguntou, então o Rui nunca mais vem? Está aqui. O Rui andou a fazer outras coisas. Queres falar um bocadinho sobre as outras coisas? Sim, também? é assim, entretanto, né, na altura, se isso foi em 2021, eu estava no mestrado, depois terminei o mestrado e hoje em dia já sou psicólogo clínico e do desporto e tem sido muito... Essa a onda que eu tenho estado a surfar agora. Trabalho sobretudo com atletas, mas continuo a ser o jovem curioso, mesmo com os pelos brancos considero-me um jovem curioso e tem sido sempre o motor que me tem feito fazer N coisas na vida e ter passado também estes anos todos também aqui a fazer estes episódios contigo e pronto, foi bom matar saudades. Muito bem. Então, também estás na transformação, não é? Eu estava a pensar, quando tu estavas a dizer dos 7 anos, eu estava a tentar localizar onde é que eu estava no ciclo. Nos últimos 7 anos, onde é que isto estava? Onde é que eu estava, sim, onde é que eu estava no ciclo, sim. Ou seja, se o ciclo já começou, se estou a meio de um ciclo, estava aqui a tentar, tenho que fazer esse trabalho. É um ciclo diferente, não é? O fim da formação e o início de... Sim. É uma parte. Muito bem, o que não é uma parte, porque para a semana provavelmente estamos cá de novo, é o Bitcoin Talks, portanto, voltem, estamos cá para a semana com mais conteúdos como sempre. Foi muito giro hoje recuperar aqui e fazer assim um over total. Isto foi uma conversa livre, como viram, não foi muito planeada. Começámos a falar de Bitcoin e de Ethereum Classic e acabámos a falar de caminho para a liberdade financeira. Eu espero que tenham matado também saudades aqui de ver este dueto e façam muitos comentários, comentem o que é que vocês gostaram, façam perguntas e estamos cá para a semana para mais. Grande abraço para todos, bom fim de semana.